lendo e ouvindo a Bíblia em 2021. 16º dia. Gênesis capítulo 43. 1. E a fome era gravíssima na terra. 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. 3. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. 4. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. 5. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. 6. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? 7. E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão. 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envie o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. 9. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. 10. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. 12. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. 13. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. 15. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. 16. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. 17. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. 18. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. 20. E disseram: aí, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. 21. E aconteceu que, chegando à estalagem, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. 22. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. 23. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. 24. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. 25. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. 27. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? 28. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. 29. E ele levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo de quem falastes. Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. 30. E José apressou-se,
porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. 31. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Pão de pão. 32. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios, que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. 33. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. 34. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44. 1. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. 2. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. 3. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. 4. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse Josué ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te, e persegue aqueles homens, e, alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. 6. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. 7. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. 8. Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. 9. Aquele, com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. 10. E ele disse: Ora seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. 11. E eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. 12. E buscou, começando do maior, eu acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. 13. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. 14. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. 15. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? 16. Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. 17. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós, subi em paz para vosso pai. 18. Então Judá se chegou a ele, e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. 19. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai, ou irmão? 20. E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. 21. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. 22. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. 23. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. 24. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor. 25. Disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. 26. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. 27. Então disse-nos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. 28. E um ausentou-se de mim,
E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. 29. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. 30. Agora, pois, indo eu até o servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. 31. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba moço com os seus irmãos. 34. Porque, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis capítulo 45. 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peses aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. 9. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. 12. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. 13. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. 16. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. 17. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. 18. E tornai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. 19. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. 20. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. 21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. 22. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupas. 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para o seu pai, para o caminho. 24. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. 25. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai.
26. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. 28. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.